Legal, gente, estamos de volta. Antes de conversar com o Dr. Rodrigo Camargo, advogado, eu vou cumprimentar a minha amiga, a Radek, Rosane Radek. Tudo bem, Radek? Tudo bem, É palmeirense, né? Eu na verdade eu nasci aqui em Curitiba, mas... Ah, mas então você não é Mas palmeirense. eu sou adotada por Palmeira e adotei Palmeira. Legal. Palmeira fica a 120 quilômetros? Não, 75. Pertinho demais. A Radek estava me contando que ela tem um restaurante... Girassol. Girassol. Onde é que fica ali em Palmeira? Ele fica bem na entrada da cidade, na BR-277, no quilômetro 167. Que tipo de comida você serve lá? A gente serve... Como fica na BR, a gente abre para o café da manhã e até a noite. Então abre às 6 da manhã até às 11 da noite. Eu fico imaginando o tipo do café da manhã. Então deve ser aquele, como diria minha avó, que tem substância. Tem. É isso, Radek? Tem sim. Mas o prato-chefe lá é a carne feita na chapa com a polenta brustolada na chapa. Meu Deus do céu. A influência dos italianos. Você sabe que a minha família é lá de Palmeira. Percebizec lá. Olha lá. Bacana, legal. E ela veio contar pra gente, a Radek, de um prato típico. É típico ou tô falando besteira? É típico. Sério? Sim, ele foi tombado agora como patrimônio material da cidade e oficialmente é o prato típico de Palmeira. Então, quando você for a Palmeira, atenção você de casa, quando você for visitar Palmeira, você vai lá no Girassol, da minha amiga Radek, e vai pedir o pão no bafo. Opa! Da onde que surgiu esse nome, gente? Pão no bafo. Daqui a pouquinho a Radek vai contar pra gente do pão no bafo, ela que já está fazendo, porque é um prato longo, né? Televisão não é, já viu, né? Então ela já vai fazendo, adiantando, mas ela vai contar os ingredientes e vai contar por que se chama pão no bafo. Daqui a pouquinho. Porque o assunto agora é outro. Toda quinta-feira, você sabe que tem o nosso quadro Conheça Seus Direitos. E mais uma vez, tendo o prazer de receber o meu amigo, o Dr. Rodrigo Camargo, ele que é advogado, especialista em direito de família. Doutor, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado pela sua companhia. Boa tarde, Mário, eu que agradeço o convite. Bacana, o assunto é o divórcio. Que antigamente, para as pessoas se separarem, só existia o divórcio, né, doutor? Ou melhor, o desquite, né? O desquite, é bastante antigo, Mário, o desquite. A nossa lei do divórcio, ela é de 1977. Então, a partir da lei do divórcio, nós trouxemos essa possibilidade das mulheres, enfim, dos casais dissolverem aquele matrimônio e aí poderem buscar felicidade em outras uniões. Cercanias. Então, vou começar lhe perguntando o seguinte, doutor. Um divórcio, uma separação, ela pode ocorrer após quanto tempo já de casados? Casou, quanto tempo pode se arrepender? Na verdade, houve uma evolução legislativa nesse sentido, Mário. Hoje não existe o critério temporal para o pedido do divórcio. Ok. Tá? Então, fez o casamento num dia, no dia seguinte, se eu tiver interesse, eu posso ir fazer o meu pedido do divórcio. Então, eu não preciso mais comprovar um critério temporal. Há um tempo atrás, antes da emenda constitucional 66, de 2010, nós tínhamos um critério temporal de separação de fato por 2 anos comprovada, ou então a separação judicial 1 ano após essa separação judicial. Então tinha que correr um trâmite por etapas. Exatamente. É isso? Isso já não existe mais. Hoje não existe qualquer critério temporal. Às vezes não, a gente vê nas novelas e nos filmes que a pessoa diz assim, eu quero me separar, não te dou divórcio. Existe isso ou não? Não, não existe. Não, eu não vou separar, que não vou lhe dar o divórcio, não quero me separar. Isso são das origens, antes, quando não existia essa possibilidade de divórcio, né? Mas hoje, na atualidade, o divórcio é um direito potestativo. Então, basta que um daquela relação tenha interesse em desmanchar essa relação e o Estado não pode impedir que esse divórcio venha a acontecer. Existe algum tipo de discussão que pode acontecer judicialmente, mas o divórcio não pode ser impedido. O divórcio ele pode ser tanto consensual como litigioso? Perfeitamente. O divórcio ele pode ser pedido pela via consensual, ou seja, as partes decidem de que forma que vão dissolver aquela união, eliminando os litígios, ou então, se não houver essa consonância de vontades, aí teria que seguir pela via do divórcio litigioso, deixando que o juiz faça a decisão de como que vai ser feito essa separação. Se vai acontecer uma partilha de bens, de que forma que essa partilha vai acontecer, como que vai ficar o direito dos filhos, se vai existir um pensionamento, quem que vai ter que pagar essa pensão alimentícia, quem que vai receber, e assim por
por diante. Perfeito. Minha gente, muitas pessoas encaminham perguntas lá para o escritório do Dr. Rodrigo. E baseado nisso, nós vamos tecer aqui alguns comentários de perguntas que são encaminhadas. No qual e-mail, doutor, que as pessoas encaminham perguntas? Quem quiser encaminhar perguntas, a gente pode responder aqui no ar também. Encaminha para o e-mail rodrigo@cradvogados.com. Ok. Então, uma das perguntas que foi encaminhada para o Dr. Rodrigo é o seguinte, doutor. Olha, sou casado há 6 meses. Descobri que a minha mulher me trai. Tá aqui, ó. Pergunta que encaminhar para o Dr. Rodrigo aqui, ó. Sou casado há 6 meses e descobri que minha mulher me trai. Mas 6 meses já? Sim. Quero o divórcio, diz aqui o cliente para o Dr. Camargo. Li na internet que só posso me separar depois de 2 anos. Não acho justo isto. Tem alguma solução? Bom, de certa forma você já respondeu, né? Já respondi. Veja como a internet às vezes falha, né? É uma informação defasada, talvez antiga, baseada naquele entendimento anterior. Lembrando, a partir de 2010 não existe critério temporal algum. Então existiu realmente um período que você precisava comprovar uma separação de fato de 2 anos, mas isso não existe mais. Então essa informação está ultrapassada. Ok, então no caso esse cidadão aqui que foi traído, ele pode se separar. Sem sombra de dúvidas, a qualquer momento ele pode escolher melhor a próxima vez, hein? Que pelo amor de Deus. Mas enfim, faz parte da vida, né? Outra pergunta aqui, doutor. Olha, sou separada judicialmente. Porque tem alguma outra separação que não seja judicial, doutor? Não, separação de fato. De fato. Exatamente. Cada um pro seu lado. Exatamente, mas no papel você continua casado com aquela pessoa, mas você já não respeita os deveres conjugais porque já tem uma vida separada. Perfeito. Ó. Então vamos lá. Sou separada judicialmente, nunca fizemos o divórcio, mas quero me casar novamente. Como proceder? Pois é, nessas situações, Mário, é necessário que procure um advogado, ou se não tiver condições de procurar um advogado, que procure a Defensoria Pública e vá atrás de conseguir a efetivação do divórcio. A nossa legislação, ela não permite 2 casamentos ao mesmo tempo. Se a pessoa é uma vez casada e buscou a separação judicial, só o vínculo matrimonial ele só vai se dissolver por completo após o divórcio. Então, mesmo que haja separação de corpos... Não é separação de corpos nesse caso, é separação judicial. Até já explico essa diferença. Mas a separação judicial ela era um dos instrumentos trazidos pela lei do divórcio. Ok. E ele serviu durante muito tempo para tentar reagrupar aquela família. Então, primeiro você fazia uma separação judicial, mas o vínculo matrimonial não estava totalmente dissolvido. Então, após um certo período de tempo, você poderia pedir o divórcio. Isso já não mais existe. Então, nesse quadro aí, como existe uma separação judicial, para que seja, ela precisa pedir o divórcio para poder casar novamente. Convolução de novas núpcias depende do divórcio. Se não é considerado duplo casamento. Exatamente, e isso não é permitido no nosso Então tá, a próxima pergunta, de certa forma, vem completar essa primeira. Segue uma outra pergunta, assim ó. E se o meu ex-marido estiver sumido, não tenho mais o contato dele, como que eu faço para me separar? Ou, no caso, me divorciar? Sim, na verdade o que acontece? Essa é uma dúvida processual, o teu advogado, o advogado da pessoa que vai estar cuidando do divórcio vai resolver essa questão. Existem algumas ferramentas que você pode pedir ao próprio juiz, expedição de ofícios para identificação de cadastros em órgãos públicos dessa pessoa. E se essa pessoa tiver algum cadastro em um órgão público, vai aparecer o endereço, então você vai mandar um oficial de justiça para tentar encontrá-lo e fazer essa citação. E não encontrando, doutor? Não encontrando, em última hipótese, a lei ainda prevê o que nós chamamos de citação ficta, ou seja, eu não encontro a pessoa, eu faço uma citação por um procedimento formal. É a citação por edital, com publicações em jornais de grande circulação, e aí fica realizada, fica preenchido a citação de forma ficta. Perfeito. Bom, a próxima pergunta aqui, a pessoa está preocupada, na verdade, com a divisão de bens. Ela diz o seguinte, no caso de divórcio, quem fica com apartamento?
Um apartamento. Essa é uma pergunta que surge todos os dias. Bom, vamos lá. A divisão patrimonial, ela está intimamente ligada com o regime de bens. Ok. Então, tudo depende do regime de bens que aquele casal elegeu para reger esse casamento. Então, no momento da dissolução, vai se buscar lá na certidão de casamento e descobrir qual que é o regime que você escolheu. São 4 os regimes de bens que nós temos hoje, 3 são os mais comuns, que é a comunhão universal, a comunhão parcial e a separação de bens. Né? Pela separação de bens, o patrimônio, quando você convola as núpcias, quando você entra no casamento, ele é absolutamente separado. O que é meu e o que é seu. Então é absolutamente separação. Na comunhão universal é exatamente o oposto. Tudo que eu tenho, eu trago para dentro do casamento, e tudo que você tem, traz para dentro do casamento. E por último, o que nós temos hoje como a regra geral, o mais comum, a comunhão parcial de bens. Então o patrimônio que eu trago para o casamento não comunica com a outra parte, mas tudo que nós adquirirmos juntos, tudo que nós construirmos juntos, terá que ser dividido. Então a resposta do apartamento vai ficar conforme o regime de bens do casamento. Bom, a próxima pergunta me faz lembrar um programa que tem na televisão brasileira, que é o Casos de Família. Isso aqui tá virando um Casos de... Como é o nome da apresentadora lá, meninos? Lá do programa Casos de Família? Cristina Rocha, que traz aqueles casos bem polêmicos. Então vou iniciar a pergunta aqui. Você vai pensando que nós vamos dar uma olhadinha como é que tá a panela ali, viu, doutor? Então a pergunta começa assim, ó. Olha só, lhe encaminharam essa pergunta. Gente, eu quero deixar claro, essas perguntas que eu estou fazendo aqui, todas elas são encaminhadas para o consultório do Dr. Rodrigo. É isso, doutor? Perfeitamente. E o Dr. Rodrigo vai respondendo, enfim. Então a pergunta que foi encaminhada lá para o Dr. Rodrigo é assim, ó. Estou com um problema grande, doutor. Eu traí o meu marido com o irmão dele. Meu Deus do céu, no caso, meu cunhado. Quando descobriu, ele jurou meu irmão de morte e falou que ia na justiça tirar todos os meus direitos. O que eu faço? Nesse caso, eu perco a guarda do meu filho por essa traição? Daqui a pouco você responde. Vamos dar uma olhadinha na panela lá. O que está acontecendo com a cozinheira de Palmeira? Meu Deus, quer me matar com esse cheiro, né, menina? Meu Deus do céu. Radek, conta pra gente por que se chama pão no bafo. Então, esse preparo, a gente vai usar a costelinha de suína, né? A fresca, defumada, calabresa. Então vamos dar um take aqui, né? Então vamos colocar costelinha suína. Fresca e defumada e a calabresa. Ok. O alho, cebola, cenoura, salsão, alho poró, o alecrim, pimenta dedo de moça. E vai fazer um molho, usando também uma cerveja, que eu uso lá de Palmeira, artesanal. Ok. Stout, uma cerveja escura. E depois vai uma camada de repolho ou chucrutes. Hoje eu trouxe o chucrutes. E o pãozinho, eu trouxe ele aqui. É a massa de pão caseiro, normal, que a gente faz as bolinhas e deixa crescer. E ela vai em cima desse chucrutes, desse repolho. E a gente fecha bem a panela. Então, esse pão vai cozinhar no vapor da carne. Então, o pão no bafo. Olha, se tivesse uma cozinheira dessa em casa, não tinha mais divórcio nem separação. Hein, doutor? É verdade. Segurar pela barriga. Tem como, né? Vai perder uma mulher assim? Não dá. Então, vamos lá. Por que você chama, Radek, esse nome aqui, o pão no bafo? Porque pão no bafo. Pão cozinha no vapor, cozinha no bafo da carne. Olha que louco isso. O pão vai na panela ali. Vai em cima do chucrutes, vai a camada... Então você vai colocar ali, você coloca ali a carne, vamos pôr lá a costelinha. O alho, a cebola. Ok. Um pouco de cenoura. Isso tudo é para formar um molho mais saboroso. Ok. Um molho mais denso, né? Aí ele vai cozinhar, então, ali no caso ele vai refogar, né? Eu vou refogar. E vai soltar um molho. Que bacana. Por que esse prato se tornou o prato típico de Palmeira? Então, esse prato, ele foi trazido pelos imigrantes alemães. Primeiro os alemães migraram para a Rússia. Certo. E depois da Rússia vieram para as Américas e um grande grupo foi para a nossa região dos Campos Gerais. Aí eles trouxeram essa receita há mais ou menos 140 anos. Palmeira já tem quase 200 anos. Então, é uma receita que
eles foram passando de geração para geração. E agora, com a modernidade, muita coisa pronta, tal, ele estava meio esquecido. Ok. Eu voltei a preparar ele num Você festival. resgatou esse Resgatei a receita no projeto Gastronomia Paraná, que é um projeto que bacana. de resgate de tudo que tem E aí identidade, ficou catalogado história. como prato típico. Aí a Prefeitura de Palmeira entrou com um processo para tombar ele como patrimônio imaterial do município. O turista já está pedindo esse prato pelo já nome? muito. O que eles dizem para você? Eles ficam curiosos, né? Porque o nome é diferente, né? Bem diferente. E ele está sendo bastante divulgado, tanto pela Prefeitura, Ok. os eventos. Então vamos lá, costelinha de porco. de suína, porco e costela defumada, costela crua, né? Natura, fresca, defumada e o calabresa. Aí os temperos, que é salsão, alho poró, cenoura, cebola, alho, pimenta e aí vai o de pãozinho moça, também. E o alecrim, eu uso alecrim. Ok. Você pode colocar bacon, pode colocar outros embutidos, ou tem gente que faz só com a costelinha fresca. Quantos habitantes tem tua cidade, Palmeira? 33 mil. 33 mil. Eu não sei se o Fábio, nós temos algumas fotos lá da cidade de Palmeira, Fábio? Se você tiver, coloca para a gente ilustrar a nossa conversa. 33 mil habitantes da cidade de Palmeira. 60% está na zona urbana, 40% mais ou menos na zona rural. Essa é a matriz, né? A igreja... É, a nossa igreja matriz. Olha que linda a igrejinha. Nós estivemos lá, quando que foi? O ano passado, eu acho que nós estivemos lá, ou foi o anterior, fazendo uma matéria numa feira agropecuária. Expo Palmeira? Expo Palmeira. Tivemos que fazer uma Está matéria. no próximo Expo Palmeira, que Conversamos será lá com o prefeito, que eu não me lembro o nome dele. Adrechá. Edir, foi bem atendido. Aí o que é essa casa aí? Esse aí é o ponto de informações turísticas que fica na colônia Vitomarsum. Vitomarsum, que é uma bem colônia antes, de Palmeira. Né? Fui É eu acho que um mês atrás, no verão, eu fui numa chácara ali na colônia Vitomarsum. Uma chácara onde tem lá um lugar que a gente se joga lá, toma banho como é que é? Numa cachoeira. Lá no Panelaço, Panelão. Panelão. Conhece lá, meninos, o Panelão? Já pularam no Panelão? 5 metros de altura, é de gelar. Você pulou ou não? Pulei, opa! Olha, quero Fizeram ver, uma aposta foto. comigo, fiquei com raiva, fui lá e pulei. E consegui voltar. Para dar um toque todo especial nesse prato, a gente cozinha tudo isso na Com a cerveja escura. Olha que bacana isso. Você coloca ela e deixa um pouco que ela vai evaporar o álcool e vai acentuar os sabores da Doutor, conhece Palmeira? Nunca estive em Palmeira, já passei em viagem, mas nunca estive lá. Fiquei curioso, eu vou lá Vai lá visitar, viu? na exposição, eu vou Vai lá visitar e conheça lá o restaurante da minha amiga lá. É o Girassol? Girassol. Há quanto tempo lá existe o Girassol? 33 anos. Nossa! O teu restaurante já virou patrimônio da cidade. Já virou um patrimônio. Então vai fazendo o prato aí que a gente já conversa, tá bom assim? Tá ótimo. Doutor Rodrigo, vamos lá então. Respondendo a pergunta lá da sua cliente, né? Vou repetir a pergunta aqui, ó. Estou com um problema, doutor. Grande. Ela que fiz aqui, ó, grande. Traí meu marido com meu irmão, com o irmão dele, meu cunhado. Quando descobriu, ele jurou o irmão de morte e falou que ia na justiça tirar todos os meus direitos. O que eu faço, doutor? Doutor não é santo não, viu, minha amiga? Nesse caso, eu perco a guarda do meu filho por essa traição, doutor? E aí, doutor? Veja, são duas respostas, Mário. O que acontece? A traição, embora moralmente na nossa sociedade ela não seja bem vista e bem recepcionada, ainda assim ela não implica em perca de direitos. Não é uma peça judicial. Não integra o processo judicial para a finalidade de perder direitos na justiça. Porque Ou seja, não importa a índole dos cônjuges. Numa separação não envolve nada de patrimônio. Na questão de separação, não. Separação. O patrimônio ele vai ser dividido conforme o regime de bens e sem qualquer influência o fato de ter separado. Okay. É mais agravante moralmente que a traição tenha acontecido com o cunhado, com o irmão dele. A pergunta é bastante longa, tal qual o tamanho do problema. Mas a resposta é bem simples, É bastante simples, então não vai interferir. E a segunda pergunta, se ela vai perder a guarda, por este motivo não, em hipótese alguma. Perante a justiça, a palavra difamação? Eu vou te difamar perante o júri para que você perca a guarda ou qualquer outro benefício. Existe esse termo
difamação? Dentro de um processo de família, é possível que você acuse a parte adversa de não cuidar e de não reunir os pré-requisitos para o exercício da guarda. E aí você vai entrar numa disputa de guarda. Então, no caso da disputa de guarda, pode ser que entre nisso aí, se houvesse essa divergência. Nesse contexto. Todavia, lembrando, a guarda não vai ser perdida por este motivo. Okay. O fato de ela não ter sido uma boa esposa, de ela não ter sido uma esposa fiel, não significa que ela não venha a ser uma boa mãe. Então o juiz vai fazer uma análise despido de qualquer preconceito com relação aos acontecimentos durante o casamento. Lembrando que se você de casa tiver alguma dúvida, alguma pergunta a respeito dos direitos de família, você pode encaminhar a sua pergunta para o e-mail aqui do consultório do Dr. Rodrigo, que ele vai repetir. Por favor, doutor. O meu e-mail pessoal é rodrigo@cradvogados.com. Repetindo, rodrigo@cradvogados.com. Tem mais uma pergunta, que também é uma verdadeira história. A gente vê que as pessoas, cada qual tem o seu problema, né? E ela lhe fez a seguinte pergunta, e a última pergunta que eu vou lhe fazer, é assim, ó: descobri que o meu marido é viciado em cocaína e crack, e ele está perdendo todos os nossos bens. Existe alguma medida judicial que eu possa tomar para evitar isso? Também quero o divórcio, não posso mais viver nessa vida. Tenho direito? Então, doutor. Vamos lá, essa resposta está dentro do direito civil e dentro do direito de família. Ok. Ela, na qualidade de esposa, ela pode buscar judicialmente algum tipo de medida com a finalidade de proteger o patrimônio dela, seja de intervenção dele, porque se ele está em um vício que ele não consegue mais responder civilmente pelos seus atos, ela pode buscar um tipo de intervenção, mas nesse caso específico ela já não tinha mais um bom relacionamento e queria o divórcio. Né? Então ela pode sim propor o divórcio, independente do motivo, ela nem sequer precisa dizer o motivo ao juiz. Ela pode bloquear esse patrimônio, no caso aqui, ela diz que ele está dilapidando o patrimônio. Ela tem Existe uma forma de bloquear isso aí? Existem medidas cautelares, que são medidas emergenciais, e você pode pedir, vamos colocar numa palavra popular, o congelamento desse patrimônio. É possível. Até que o processo encaminhe. Se encaminhe e o juiz faça efetivamente a destinação desse patrimônio. Doutor Rodrigo, maravilhosa a sua explicação. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Agradeço. Conversamos na próxima quinta-feira. Combinado. Tá bom, doutor? Muito obrigado. Gente, eu vou chamar um breve intervalo. Na volta nós vamos continuar conversando com a Radek, mas tem mais um assunto que vem aí, que é a vida de modelo. O que se ensina dentro de uma escola de modelo? Será que é somente andar de forma correta? Eu acho que não. Então eu vou conversar com um profissional, um professor da Escola de Modelos, a Just Model Internacional, que vai nos contar qual é o conteúdo, o que se ensina dentro de uma escola de modelos. Em um minuto nós estamos de volta.